Meu nome é Márcio Macedo da Costa, eu sou engenheiro, formado em engenharia metalúrgica, eu tenho doutorado em planejamento energético e ambiental pela COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e trabalho na área de meio ambiente do BNDES, agora muito focado nos financiamentos da restauração florestal. O que a maior parte dos cientistas envolvidos com esse assunto já demonstram é que nós temos, de fato, e isso é indubitável, um aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre, derivado principalmente do aumento do consumo de combustíveis fósseis desde a Revolução Industrial. Isso provocou um aumento significativo das emissões do CO2, do dióxido de carbono. E hoje as concentrações de carbono na atmosfera já ultrapassam níveis seguros. Mas o principal é que, adiante, o que se prevê para o fim do século, ou seja, para daqui a quase aí 80 anos, é que se continuar o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, isso provocará um aumento da temperatura média do planeta. E o aumento da temperatura média do planeta, nós temos que considerar que não é um aumento de 2 graus, é um aumento de 2 graus na média, mas para ter um aumento, 2 graus na média, isso significa que os picos são de 10, 15 graus. Né? Então, tudo que se prevê está cercado de incertezas ainda. Hoje existe na comunidade internacional de cientistas uma preocupação em limitar o aumento da temperatura média global em relação aos níveis da Revolução Industrial em 2 graus centígrados. Seriam níveis de aumento próximos de uma faixa mais segura. O que eles querem dizer? Se nós caminharmos para uma trajetória de aumento da temperatura global acima desta faixa aí de 2 graus, 1,5, 2 graus, a probabilidade de ocorrência de impactos significativos é muito grande. Que impactos serão esses? Ora, quando você tem aumento da temperatura, você tem, por exemplo, efeitos no que se refere à saúde, porque quando você aumenta a temperatura, os insetos, os vetores, né, a latitude em que eles ocorrem tende a baixar. Né? Então, doenças transmitidas por vetores podem sair de regiões tropicais e passar para regiões mais temperadas. Talvez esse seja um dos principais impactos que muita gente não pensa da mudança climática, mas o aumento da temperatura pode levar a esse efeito. Muito se fala também da questão do aumento do nível dos oceanos que estaria ameaçando as zonas costeiras, principalmente aquelas zonas de baixada. E isso é particularmente preocupante porque pode levar a migrações em massa, porque você tem regiões que são alagáveis e com esse aumento do nível do mar em alguns centímetros, 30 centímetros, já poderia ser um impacto muito significativo e termos essas migrações. E a gente está vendo hoje quais são os efeitos para o tecido social, principalmente no que está acontecendo na Europa, com a migração de grandes contingentes de pessoas. Imaginem isso num nível global. Atingir a agricultura, porque se afeta o regime do clima,
você afeta as culturas, onde é que elas podem se localizar, né? Possivelmente. Então, há uma possibilidade de mudança e isso é particularmente preocupante, né? E também para o Brasil, por exemplo, nós temos aí impactos que podem atingir o nosso sistema energético, por exemplo. Se houver uma diminuição do regime de chuvas, nós que temos uma base energética baseada, parte da energia elétrica, baseado em hidroelétricas. Isso pode afetar. E também temos uma importância muito grande da biomassa, também pode afetar. Já são questões importantes para nos deixar bastante preocupados. Mas nós estamos falando de um horizonte aí até o final do século, mas a gente não sabe se as coisas que estão acontecendo já são oriundas dessas mudanças. O grande nome do jogo agora, quer dizer, é duplo, né? Tentar reduzir o aumento das emissões, porque à medida que a sociedade avança, a população cresce, encontrar novas tecnologias de forma que a gente chegue a uma economia de baixo carbono ou de menor emissão de carbono e principalmente realizar atividade de adaptação. É preciso que as cidades estejam adaptadas, o meio rural esteja adaptado, pensar, planejar em cima dos cenários de aumento de temperatura e nesses vários setores que eu citei, como eles podem afetar a vida de cada um de nós, a economia em geral.